Fala, meus amigos, vamos agora para a nossa aula de DRE, demonstração do resultado do exercício, para concursos públicos, exame de suficiência ou para a sua graduação de ciências contábeis. Muita gente tem dificuldade nesse assunto, mas é algo simples. Pensa num assunto simples, legal, cai muito em provas e, obviamente, você também consegue aplicar no seu dia a dia, nas suas finanças pessoais. Então, vamos lá para a gente trabalhar aqui tudo o que você precisa saber sobre DRE, sobre demonstração do resultado do exercício para concurso público, exame de suficiência ou para sua graduação. Inclusive, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você está vindo aqui por concurso público, ou porque você está estudando para o exame de suficiência, ou porque você está com dúvida aí na sua graduação, não consegue entender as aulas do seu professor e está procurando um complemento aqui na internet. Vamos lá. Caso você não me conheça, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores, e esse canal é dedicado justamente a isso. Então se inscreve aqui agora nesse canal para você não perder nenhuma aula de contabilidade. Pessoal, se vocês escutarem algumas batidas, porque tá tendo uma obra aqui do lado de casa, enfim, eu não tenho como controlar isso, mas dá pra gente levar tranquilamente. Vamos lá. Vamos agora aqui para a tela do nosso iPad para a gente começar a nossa aula sobre DRE, demonstração do resultado do exercício. Vamos lá. O que é que você precisa saber sobre esse assunto para concursos e exame de suficiência e também para a sua graduação? Eu separei aqui os 5 tópicos mais relevantes, para provas e para concurso. Primeira coisa, saber o que é a DRE, como ela é organizada, o que cada informação representa. A integração da DRE com o balanço patrimonial. Lembra lá do balanço patrimonial que nós vimos a aula antes? Se você não viu, ela está aqui em cima nesse primeiro card. Vai lá assistir que é muito importante. E o quinto tópico é o quê? Como isso daqui cai em provas, meu amigo. Cai, vou te mostrar exatamente como cai para você focar para marcar o X correto na sua prova. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a DRE? Na aula anterior, nós vimos o quê? O balanço patrimonial. Nós vimos que ele é o quê? Uma demonstração estática, que ele mostra o patrimônio da entidade, os bens, direitos e obrigações. O que mais que nós vimos? Nós vimos que o ativo ele vai ser igual à soma do passivo mais o PL. Isso aqui é a famosa equação fundamental da contabilidade, extremamente importante e cai em concurso, beleza? O que mais que nós vimos? A divisão entre circulante e não circulante. E já a DRE, o que ela é? Bom, se o balanço patrimonial é uma demonstração estática, a DRE é uma demonstração dinâmica. Se o balanço patrimonial mostra o patrimônio da entidade, a DRE mostra o quê? O resultado e como ele foi formado. O que é resultado, Felipe? Resultado é nada mais, nada menos do que o lucro ou prejuízo do exercício. Quando a gente fala sobre resultado, a gente está trazendo exatamente esses conceitos, de conceito de lucro ou de prejuízo, certo? Anote porque muitas questões vão perguntar, qual que é o resultado do exercício dessa entidade? Ele dá lá um monte de transações e pede para você mostrar o lucro ou prejuízo. Só que ele não chama de lucro ou prejuízo, chama de resultado, beleza? Então esse termo é muito importante. Se a DRE mostra o patrimônio, os bens, os direitos e as obrigações da entidade, a DRE ela vai mostrar o quê? Receitas e despesas. O que é uma receita? Existe uma definição mais técnica sobre receita e também existe uma definição técnica sobre despesas. Bom, receita é tudo aquilo que aumenta o PL, certo? Receita, tudo aquilo que aumentar o PL. E despesa é tudo aquilo que reduz o PL. Isso daqui é receita e isso daqui é despesa, é o conceito. Beleza? Bom, feita aqui a nossa apresentação inicial, eu gosto de mostrar o meu conceito sobre DRE. Pessoal, DRE, na minha opinião, nada mais é do que um funil, onde entra todo o dinheiro das vendas de uma entidade, vai entrando aqui, o dinheirinho bonitinho, e esse dinheiro ele vai saindo, ele vai saindo em formato de custos, em formato de despesas, despesa com salário, despesa com taxas bancárias, despesas com conta de água, conta de luz,
Tudo isso daqui é despesa que vai consumir a receita. Nós também temos o quê? Despesas aqui, ó, com impostos. O Estado quer também a sua fatia do seu negócio, beleza? Então, também, isso daqui também vai consumir o quê? A receita. E no final, o que sobrar dessa soma e subtração, ou seja, somando as receitas e subtraindo os custos, despesas, impostos, é o lucro, é o resultado. O resultado é o resultado da entidade, o lucro ou o prejuízo. Então perceba que no topo vai entrar muita coisa. Vai entrar toda a receita da empresa, enfim, tudo mais, mas vai sair somente uma pequena parcela dele, que é o lucro do exercício. E o restante foi perdido aqui, ó, nas despesas e custos. Entendeu? Então, essa é a melhor representação gráfica que eu posso trazer para vocês aqui sobre o que é uma DRE. É um demonstrativo dinâmico que mostra a formação do resultado da entidade, somando as receitas e subtraindo os custos e as despesas e os impostos. Em uma linguagem muito mais simples, muito mais prática, esse é o melhor conceito sobre DRE. Essa daqui é a estrutura de uma DRE na vida real. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Lembra lá que eu falei que o quê? Que a DRE, ela é receita, tem um monte de custo e despesa para o final ter o lucro, né? O resultado. Ó aqui, ó. Vamos lá. Temos aqui a receita, temos aqui um negocinho chamado de deduções da receita, temos aqui a receita líquida, o custo total, o lucro bruto, despesas, EBITDA, que isso daqui é apenas uma métrica mais empresarial, na DRE mesmo isso aqui não existe, e o resultado e o lucro final aqui, lucro operacional, os impostos e o lucro líquido do exercício. Vamos falar sobre cada um desses itens aqui, né? Começando por onde? Pelo topo da DRE, a receita. Bom, o que é que nós temos aqui na receita? Na receita nós temos todas as vendas realizadas pela entidade, independente do recebimento. Professor, eu fiz uma venda à vista. Entra aqui na receita? Entra. Fiz uma venda a prazo. Entra aqui na receita? Entra também. Não obrigatoriamente a receita tem que ser recebida para poder entrar aqui nessa primeira linha de receita. Por conta do quê? Por conta do regime de competência. O regime de competência, ele fala o quê? Que os fatos contábeis devem ser registrados de acordo com a ocorrência do seu fato gerador, independentemente do recebimento ou do pagamento. Então, tanto faz se a receita foi recebida ou não, se ela foi à vista ou se foi a prazo. O importante é, teve venda? Então, você já contabiliza aqui na receita, certo? Tem uma regrazinha que a gente vai ver um pouco mais adiante, mas que não cabe agora aqui. Fique somente com esse conceito. Próxima linha que nós temos aqui é o seguinte, impostos e cancelamentos. Nós temos aqui a receita bruta, temos aqui agora impostos e cancelamentos. O que é? O que vai aparecer aqui? Nos impostos, você vai ter impostos sobre a venda, sobre vendas, que geralmente o quê? É o ICMS, é o PIS e o COFINS. São esses três impostos que vão aparecer aqui, deduzindo a receita bruta, beleza? Depois de deduzir a receita bruta, depois de subtrair a receita bruta dos impostos, nós chegamos na receita líquida de vendas. Assim, tem mais um detalhe, certo? Eu também vou fazer a dedução do quê? Dos cancelamentos, né? Abatimentos, cancelamentos, vendas canceladas, tudo vai entrar aqui, tá bom? Próxima linha que nós temos na DRE é o quê? É o custo total. Isso daqui é um ponto muito interessante. Esse custo total aqui, no caso dessa DRE, é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Vou dar um exemplo. Essa empresa aqui dessa DRE é a Magazine Luiza, certo? Vamos lá. Antes da Magazine Luiza vender um iPhone, o que é que ela precisa fazer? Ela precisa comprar esse iPhone. Então temos aqui, vamos começar de trás para frente. Antes da venda, eu preciso ter o quê? Preciso ter o item que eu vou vender. E antes de ter o item que eu vou vender, eu preciso que encontrar um fornecedor, certo? Pronto, beleza. Então vamos lá. Eu estou vendendo iPhones, telefone celular. Eu tenho lá o meu fornecedor, que é a Apple. A Apple ela vai me vender o iPhone a um preço mais barato do que ela vende no mercado. Esse iPhone ele vai chegar na minha empresa em formato de uma conta chamada estoques. Depois de um tempo, eu fiz a venda desse estoque. Esse estoque vai se transformar em quê? Em CMV, no custo da mercadoria vendida. Ou seja, eu tenho um estoque, vamos supor que seja um único iPhone por 10 mil reais. Minha receita dessa venda foi de 20 mil reais. Então, esse meu estoque ele vai virar o CMV dessa venda, 10 mil. E aqui vai ter o meu lucro bruto. Entenderam? O CMV nada mais é do que reconhecer o custo
custo do estoque vendido. Se meu estoque está por R$10.000, se eu vender esse estoque inteiro, ele vai virar um CMV de R$10.000. E esse CMV, na apuração do lucro, ele vai reduzir a receita líquida. O CMV ele serve também para indicar o seguinte: pessoal, dinheiro não dá em árvore. O dinheiro ele vende em algum lugar. No caso, aqui nessa venda, eu não vendi R$20.000 em iPhone, né? Minha receita foi de R$20.000. Para a minha empresa vender esses R$20.000, eu tive que fazer algum sacrifício, algum esforço, eu tive algum custo. Não cai nada do céu, nada é de graça. Então, esses R$20.000, eles são oriundos de onde? Desse CMV. Entenderam onde eu quero chegar? Então, o CMV, ele indica o custo, basicamente, entre aspas, né? O custo para você vender aquela mercadoria. Então, é exatamente isso que indica o CMV. Esse assunto você vai pegando mais ele quando vocês forem respondendo os exercícios. Mas é basicamente isso, entender que o CMV ele vai representar o seu sacrifício, o seu custo, o seu esforço para poder ter aquele faturamento ali, tá bom? E de onde é oriundo o CMV? É oriundo dos estoques. Sobre o CMV tem um ponto muito importante, que é uma fórmula para você calcular o CMV. O CMV ele é calculado pela seguinte fórmula: estoque inicial mais compras menos estoque final. Pessoal, essa fórmula aqui salva vocês em concurso público e exame de suficiência. Então anotem aí no seu caderninho. Isso aqui é muito importante, beleza? Pode parecer bobagem, mas isso aqui é muito importante. Então vamos seguindo aqui. Nós já vimos agora o quê? Já vimos a receita bruta, os cancelamentos, receita líquida, o custo e agora o lucro bruto. O lucro bruto, até fazer aqui em cima, ele é uma métrica que informa qual foi o meu resultado com venda de mercadorias. Esse é o lucro bruto. Ele é basicamente o quê? Minha receita líquida menos o meu CMV. Vai ser igual ao lucro bruto. Outro ponto também, anotem aí, que cai bastante em provas de concursos públicos e exame de suficiência. É você identificar o lucro bruto. Depois do lucro bruto, o que é que nós temos aqui? Nós temos as despesas, né? Temos outras despesas, outras receitas. Temos despesas com vendas, né, que são aquelas despesas que a empresa realiza, executa para poder vender, como por exemplo, comissão de vendedores, aluguel de uma loja, que mais? Enfim, toda despesa que seja direcionada a você fazer ali uma venda. Marketing entra aqui, despesas gerais e administrativas, o custo do contador, por exemplo, o quanto a empresa paga para o contador, tá aqui, né? O salário do pessoal do financeiro, tá aqui, o material de limpeza, tá aqui, então o papel da impressora, tá aqui. Então, essas são as despesas que vocês vão colocar dentro da chato, alta carga de trabalho e salário, ó, a merreca. Essa é a realidade de muitas pessoas formadas em ciências contábeis, muitos contadores. Eles passam anos e anos na graduação, estudam pra caramba e entram no mercado de trabalho para ter uma péssima qualidade de vida. E para evitar que você cometa esse erro, ou caso você já tenha cometido esse erro, que você se livre disso, é que eu quero te convidar a conhecer a comunidade do Contador Concursado. É um grupo de estudos onde você vai ter todo o suporte, todo o apoio, todo o material que você precisa para ser aprovado em qualquer concurso para contador em um ano. Então, eu quero te convidar a clicar no link que está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Então, nos vemos na comunidade do Contador Concursado, porque daqui a um ano, isso daqui vai ser a sua realidade. Perda de liquidação duvidosa é basicamente o seguinte: imagine que a Magazine Luiza, ela vende a prazo e alguns desses compradores, né, tem que mostrar aqui, e alguns desses compradores do Magazine Luiza, eles simplesmente não pagam, dão calote, né? Então, essa perda com liquidação duvidosa é justamente para reconhecer, entre aspas, esse calote, né? Você já coloca ali na sua demonstração aquela perda. Poxa, eu vendi, mas eu não vou receber, né? Nós vamos ter uma aula um pouco mais à frente sobre a PDD, mas saiba que é basicamente isso. Ela é o reconhecimento do calote nas suas vendas a prazo. Lembre, detalhes, PDD ela é calculada somente sobre vendas a prazo. Anote isso daí porque é muito importante, principalmente na FGV. A FGV gosta muito de colocar ali vendas a prazo e à vista na mesma questão e pede para você calcular a PDD, a perda com liquidação duvidosa. E você vai utilizar somente o valor das vendas a prazo, tá beleza? Então vamos seguindo aqui. Nós temos também aqui na DRE outros itens que eu não vou falar agora, que são um pouco mais complexos e eu vou deixar um pouco para depois, mas eles não vão impactar o nosso aprendizado agora. Depois da DRE, isso aqui esquece, beleza? Porque isso aqui, essa parte aqui de EBITDA, EBIT, esquece, porque isso daqui são métricas gerenciais, não entram na DRE de verdade mesmo, como está na Lei 6404 e CPC 26. A nossa próxima linha é o resultado financeiro. Vamos supor que a sua empresa, ela tenha investimentos, ela compre títulos do Tesouro, por exemplo, tem algum investimento na poupança. Esse investimento, todo mês,
vai ter ali um rendimento, né? Ele vai entrar uma graninha ali na sua conta. Então, essa grana é o quê? É receita de juros, ok? Beleza. Imagina que você fez um empréstimo. Todo mês vai sair uma grana desse empréstimo. A título de quê? De juros de empréstimos. Nós temos o principal, temos os juros. Aqui eu estou falando somente dos juros. Então, note o quê? Que isso daqui é o que a gente chama de resultado financeiro. São receitas e despesas que não se relacionam com a atividade principal da entidade. No caso da Magazine Luiza, ela é vender a atividade principal é vender mercadorias. Então, esse resultado financeiro vai mostrar exatamente isso daqui. O confronto entre receitas e despesas de juros. Basicamente é isso. Se a receita de juros for maior que a despesa, você vai ter aqui um lucro financeiro, digamos. Se for o contrário, você vai ter um prejuízo, que foi o caso da Magazine Luiza. Como ela não é uma empresa financeira, é natural que esse resultado esteja negativo mesmo. Próxima linha que nós temos é o quê? É o lucro operacional. Então, o lucro operacional é o seguinte, você vai partir daqui do lucro bruto, você vai retirar as despesas, somar com o resultado financeiro e você vai ter esse valor aqui, você vai ter o lucro operacional. E desse lucro operacional, você vai retirar o imposto de renda e a contribuição social, que são os impostos diretos, né, que é calculado em cima desse valor aqui. Então, após isso, você vai chegar aqui no lucro líquido, simples assim. Então, isso é a DRE, ou seja, ela mostrou como o meu lucro foi criado. Ou seja, começamos com a receita aqui de 11.165, tivemos diversas despesas e diversas receitas que chegaram a um lucro de 70, né? Ou seja, um faturamento de 11 bilhões para um lucro de 70 milhões. E aí, vale a pena ou não vale? Você tem que saber. Aí você, como sócio da empresa, vai ter que analisar se isso daqui é um bom ou mau resultado. Mas é basicamente isso, né, que a DRE informa. Ela vai informar através das suas linhas aqui de receita, de deduções, de receita líquida, de custo total, de lucro bruto, de despesas, como foi que o lucro foi formado em um determinado período. Velho, DRE é só isso, né? Então a gente vai ver agora sobre como que isso cai nas provas, né? Vou mostrar para vocês aqui umas duas questões para a gente matar esse assunto. Vamos lá. Como que isso cai na prova? Pessoal, 90%, eu posso dizer sem medo de errar, 90% das questões de DRE vão cobrar alguma coisa, né? Teoria, mas a maioria é pedindo para você apurar ou o lucro bruto, ou encontrar o CMV, ou o lucro líquido do exercício. Simples assim. E pegadinhas aparecem aqui, ó, no cálculo do CMV, tá certo? Então você tem que responder bastante questão para você ficar craque nisso daqui. Mas como eu falei, é só seguir essa fórmula aqui, ó. CMV igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Só isso. Então bora aqui para a gente responder algumas questões sobre esse assunto. Bom, essa daqui é a tela que vocês já conhecem do CFC Questões, né? Caso você queira ter acesso aí à maior coletânea extremamente organizada de questões de contabilidade, é só você ir lá no primeiro comentário fixado, você vai encontrar um link com 50% de desconto na primeira mensalidade. Então vamos lá. Para você responder as questões, você vai fazer o seguinte, você vai ver aqui em cima, questões, certo? Vai escolher o filtro Contabilidade Geral, vai escolher aqui DRE. Pronto. E clica em filtrar. E agora você tem apenas questões da DRE para você responder aqui e brincar. Então vamos responder aqui algumas juntos. Vamos lá. As despesas listadas a seguir são contabilizadas na DRE como despesa com pessoal, à exceção de uma, assinale-a. Bom, férias é uma despesa com pessoal? É. Assistência médica é uma despesa que você paga, que você gasta com seus empregados? É. Comissões de venda? Não sei. Gratificações aos empregados? Eu também acho que é uma despesa com pessoal. Então, só a letra C que não vai ser. Tem aqui, ó, comentáriozinho bonitinho aqui para você também. Próxima questão. Assinale a alternativa que indica, olha só como eu falei, o lucro bruto, o valor do lucro bruto e do lucro líquido, respectivamente, em 31 de dezembro de 2019, após o encerramento do exercício, conforme balancete a seguir. Ele está pedindo o quê? O lucro bruto e o lucro líquido. Primeiro, vamos começar pelo lucro bruto, certo? Por quê? Note que nós temos aqui apenas dois valores, 185 e 145. Então vamos começar aqui para a gente começar a eliminar alternativas. O lucro bruto eu encontro ele como? É receita líquida menos custo CMV. Então vamos lá. Qual que é a minha receita líquida? Tá aqui, ó, 370 mil reais. Qual que é o CMV? 185. Então subtraindo a receita líquida do CMV, nós temos o quê?
o lucro bruto de R$ 185 mil. Faz aí a continha na sua casinha. Pronto, show de bola. Então, ou vai ser a letra A ou a letra D de dado. Então, nós temos que tirar o que agora? Nós temos que tirar as despesas, né? Despesas gerais, administrativas, com vendas, com pessoal, os impostos diretos, né? Imposto de renda e contribuição social. E aí sim a gente chega lá no lucro líquido do exercício. Então, estoque de mercadoria é uma conta de resultado? Não, é uma conta patrimonial, então não entra na nossa conta. Fornecedores? Também é uma conta patrimonial, um passivo, não entra na conta. Caixa equivalente caixa é uma conta de resultado? Não, é uma conta patrimonial, então fica fora também. Despesa com IR, ela é uma conta de resultado? Sim, então nós vamos utilizar essa conta aqui, despesa com IR/CS, ela vai ser menos R$ 40 mil. Vai anotando no seu caderninho aí. Despesas comerciais, também, menos R$ 45 mil. Receita de líquidas, nós já vimos. Contas a pagar é conta patrimonial, então tá fora. Despesas gerais também, menos R$ 26 mil. Impostos a recolher. Quando você encontrar o nome a recolher, isso indica que é uma obrigação. Então, se é uma obrigação, é o quê? É um passivo, certo? É um passivo, então isso aqui é uma conta patrimonial, tá fora aqui da nossa conta. Clientes, a mesma coisa, uma conta patrimonial. Capital social, a mesma coisa, conta patrimonial. CMV, nós já vimos. Imobilizado líquido é uma conta patrimonial, tá fora. Aqui, ó, o resultado financeiro, nós temos receitas financeiras e despesas financeiras, né? Receita, 3 mil, despesa financeira, 7 mil. Ou seja, nós temos um resultado financeiro de prejuízo de 4 mil. Então, pronto. Então, basta agora subtrair, né? Fazer esse somatório dessas despesas todas que nós falamos e subtrair lá do lucro bruto. O meu lucro líquido do exercício vai ser 70 mil. Então, nossa resposta, letra D de dado, vai ser 185 e meu lucro líquido do exercício, R$ 70 mil. Próxima questão. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes contas contábeis em seus respectivos saldos em 2019. Considerando apenas as informações apresentadas de acordo com o CPC 26, o resultado líquido do exercício, ou seja, o lucro líquido, em 2019 é o quê? Cara, igualzinho a outra questão. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Então eu vou deixar essa daqui para vocês responderem, beleza? E na verdade, pessoal, as questões vão acabar sendo uma repetição. Pode ser um pouco mais trabalhosa como essa, ou pode ser um pouco mais direta como essa, mas vai ser uma repetição para você encontrar ou lucro bruto, ou lucro líquido, ou CMV. É só isso. Então, o importante é que você pratique o máximo de questões, de preferência, pratique aqui no CFC Questões. Por quê? Porque você vai ter o meu suporte, tá certo? Então, pessoal, DRE é isso. Tranquilidade, é um assunto simples, cai em concurso demais e você não pode perder questões como essa. Então, reveja essa aula aqui quantas vezes forem necessárias e resolvam questões lá no CFC Questões. E como eu sempre digo, até a aprovação.